Olá, meus caros. Aqui quem vos fala é o Corvo, e hoje eu volto mais uma vez com um segmento mitológico, o qual eu dedico a falar sobre yokais. E desta vez, para meu próprio deleite e espero que também o deleite de vocês, falarei do yokai, o qual, além de ser o meu favorito, é aquele que eu considero o mais gracioso e ao mesmo tempo maligno de todos eles. É a perfeição entre o estético e o belo, e o perverso, maligno e também muito manipulador e poderoso. Estou falando da Kyubi no Kitsune, ou a raposa de 9 caudas, conhecida como Tamamo no Mai, entre outros vários nomes os quais ela usou durante os seus milênios de existência, os quais eu vou discutir profundamente aqui nesse tópico, apresentar para vocês. Lembrando que eu sempre uso referências para fazer esses podcasts que eu tenho apresentado aqui. E para esse podcast de hoje, usarei muito a referência do Matthew Meyer, né? The Hour of Meeting Evil Spirits, é um livro dele, né? E o que eu tenho usado mais até então, muito para discutir a parte teórica relacionada aos yokais, que é o livro do Michael Dylan Foster, The Book of Yokai. Sem mais delongas, vamos então para as comunicações. É impossível falar sobre Tamamo no Mai sem entrar previamente no conceito do tipo, né, de que raça, etnia dentro do ciclo de yokais ela faz parte, né? Então não tem como falar sobre Tamamo no Mai sem falar sobre Kitsune e o que seria Kitsune anteriormente. Então vamos lá. Kitsune é um termo que quer dizer raposa, né? Mas a Kitsune nesse caso aqui não se trata do animal em si, mas da criatura mágica, o yokai, né? Então, Kitsune, ou raposa, é um dos mais famosos yokai do Japão. E talvez mais do que qualquer outro, também fascinou pessoas de fora do país. Aqui estamos nós falando sobre Kitsune, né? Embora Kitsune seja o termo genérico mais comum para este yokai, criaturas semelhantes a raposas também são conhecidas por nomes regionais diferentes, incluindo Ninko, Ozaki, Gitsune, Kudakitsune ou Nogitsune. A Kitsune é multitalentosa, aparecendo no folclore local, registros históricos, textos literários, performances teatrais e cultura popular contemporânea. Pode ser um metamorfo perigoso e pode possuir pessoas, mas também uma característica padrão do culto de Inari. E estátuas de pedra de Kitsune estão relacionadas em santuários por todo o país. Inari é uma kami japonesa. Com tantas encarnações e significados diferentes, é justo dizer que no Japão hoje a Kitsune, uma enganadora, encantadora e esperta que emana uma aura de perigo e malevolência, é admirada, adorada e temida. Muitos contos japoneses antigos de Kitsune podem ser rastreados até a China, onde a criatura também era conhecida por seus talentos como metamorfa, mas notoriamente assumindo a forma de mulheres bonitas e sedutoras. Algumas dessas histórias foram contadas em formas altamente literárias e chegaram ao Japão em textos escritos. Na China, a palavra huli, uma combinação do kanji para kitsune e tanuki, geralmente indica uma raposa. No Japão, o mesmo composto de kanji, pronunciado kori, refere-se a todos os tipos de ocorrências sobrenaturais e problemáticas, e inclui tanuki como um dos culpados. No Japão, Kitsune e Tanuki são famosos por sua habilidade de mudar de forma, né? Então a característica metamorfa deles, né? Trocar a forma, e enganar os outros. Tanuki tendem a ser cômicos e menos experientes em seus enganos.
As Kitsune parecem ser mais sérias sobre suas performances, e suas habilidades são melhor aperfeiçoadas. Não há traço cômico nas Kitsunes, como há nos Tanukis. Ambas as criaturas são membros da família Canidae. As características folclóricas da Kitsune, como as do Tanuki, refletem seus traços zoológicos como uma criatura que pode viver nos limites da sociedade humana. Um momento visível e outro desaparecido. Mostrar-se, desaparecer-se. O tempo todo. Essa ambiguidade. A raposa mais comum no Japão é a raposa vermelha, Vulpes vulpes, que também é o carnívoro mais amplamente distribuído no mundo. As Kitsune são mencionadas nos primeiros textos japoneses, como o Nihon Shoki, onde aparecem como presságios, seja bom ou ruim. Mas elas também têm se transformado em mulheres bonitas e atraído homens desde pelo menos o século IX, quando um desses casos foi registrado em um Setsua, coletado em Histórias Milagrosas. O homem conheceu uma garota bonita e receptiva, casou-se com ela e os dois tiveram um filho. Por volta da mesma época, o cachorro deu à luz um filhote, que insistia em latir para a esposa. Um dia a assustou. Aterrorizada, ela de repente se transformou em uma raposa selvagem e pulou em cima da sebe. No final, o casal é forçado a se separar, mas seu amor continua forte e a esposa vem dormir todas as noites com o homem e a partir disso, explica o texto, obtemos a palavra kitsune, vir, kitsu, e dormir, ne. A etimologia oferecida aqui não é geralmente levada a sério hoje, mas tais narrativas de esposas fiéis e atenciosas são encontradas ao longo da história japonesa, algumas mais embelezadas do que outras. Um dos contos dos tempos agora passados é particularmente elaborado. O ano é 896, e um homem chamado Kaya no Ishifuji, que vive na aldeia de Ashimori, na província de Pichu, é abandonado quando supostamente sua esposa foi até a capital, deixando-o totalmente sozinho. Ele era um sujeito muito rude para suportar isso, por muito tempo. Uma noite, no crepúsculo, ele estava fora a passeio quando viu uma linda garota que ele não tinha visto antes, e a queria imediatamente. Ela tentou correr quando ele a agarrou, mas ele a pegou e perguntou quem ela era. Muito docemente, ela respondeu: ninguém. Eventualmente, Yoji Fuji volta com a menina para sua casa, uma casa atraente cheia de criados. Naquela noite, eles dormem juntos. Ele ficou tão impressionado com ela que esqueceu tudo sobre sua esposa. Quanto à sua casa e filhos, ele nunca lhes deu um pensamento. Ele e a menina prometeram um ao outro amor eterno. Sua nova esposa estava grávida, e quando ela deu à luz, Yoji Fuji não teve mais nenhuma outra preocupação mundana. Enquanto isso, em seu lar humano, o desaparecimento de Yoshi Fuji causa uma grande comoção. Uma busca completa é realizada, mas sem sucesso. Sua família reza, lê sutras budistas e esculpe uma imagem de um Kannon de 11 cabeças. A narrativa, em seguida, corta para a nova casa de Yoji Fuji, onde um homem com uma vara de repente aparece. A nova família de Yoshi Fuji foge aterrorizada, e o homem cutuca Yoshi Fuji, forçando-o a sair de uma passagem estreita. Esta foi a 13ª noite depois do desaparecimento de Yoshi Fuji. As pessoas em sua antiga casa ainda estavam balançando a cabeça sobre o que tinha acontecido quando uma criatura misteriosa, estranhamente escura, saiu de debaixo do depósito nas proximidades. O que poderia ser? Através da tagarelice dos espectadores, excitados, veio uma voz dizendo: sou eu. Era Yoshi Fuji. Yoshi Fuji explica sobre sua maravilhosa nova vida e seu novo filho. Um criado é enviado para investigar o depósito e as raposas correm em todas as direções. Embora houvesse pouco espaço sob o armazém, era lá que estava Yoshi Fuji. Obviamente, uma raposa havia enganado ele. Ele havia se casado com a raposa e não estava mais em seu juízo perfeito. Seus 13 dias no mundo vulgar pareciam ser 13 anos para ele.
Um monge e um Omiyodi são convocados para orar por ele e exorcizá-lo, e ele é banhado repetidas vezes. Quando ele finalmente voltou a si mesmo, ficou terrivelmente envergonhado, mas viveu em boa saúde por mais uma década e morreu em seu 61º ano. A narrativa é maravilhosamente complexa, apresentando diferentes perspectivas, a jornada de um homem para o outro mundo, o reino Kitsune, e, simultaneamente, a busca de sua família por ele. A raposa em si não aparece como um monstro demoníaco e enganador, mas é mais como uma vítima inocente dos desejos libidinosos de um homem. O abandono casual de Yojifuji, de sua primeira esposa, seguido pelo abandono de sua segunda esposa, a raposa, sugere que na dinâmica de gênero da época, o status das mulheres e das raposas pode não ter sido tão distante. Tal como acontece com muitos Setsua, a moral não é necessariamente clara, mas pelo menos em um nível podemos interpretar o conto como um aviso para não tomar a família de alguém como garantida. Outro exemplo famoso, em que a narrativa do amor entre a raposa e o humano inspira o pathos, é a história de Abi no Yasuna, pai do grande Omioji Abi no Seimei. Yasuna teria se casado com uma raposa branca chamada Kuzunoha. A lenda apareceu pelo menos já em 1662 em uma obra escrita chamada Abi no Seimei Monogatari, o conto de Abi no Seimei, mas ganhou maior popularidade através de sua posterior dramatização no teatro de fantoches e no kabuki. A cena mais famosa na versão kabuki é o Henshin, transformação, em que um ator realiza uma mudança rápida de humano para raposa, uma façanha que não apenas ostentava a habilidade de um ator e os efeitos especiais do kabuki, mas também interpretava a notória metamorfose da kitsune. Contos de Kitsune Nyobo, ou esposas, raposas, foram coletados no final do século XX. Yanagita Kunio, por exemplo, registra uma de uma parte rural da província de Ishikawa. Um homem saiu uma noite para usar o banheiro externo e, quando voltou, descobriu que sua esposa havia duplicado. Havia duas delas na sala. Elas pareciam indistinguíveis, e ele não conseguia decidir qual era verdadeira e qual era um bakemono. Ele perguntou-lhes todos os tipos de perguntas difíceis, que ambas responderam com facilidade. Finalmente, ele tomou a decisão de que uma delas simplesmente não estava certa. Então, ele a afastou e manteve a outra mulher como sua esposa. Nos anos que se seguiram, a família prosperou e ela deu à luz a 2 meninos. Um dia, os meninos brincavam de esconde-esconde e notaram que a mãe deles tinha um rabo. Agora que sua verdadeira natureza havia sido descoberta, a esposa raposa não podia mais ficar com a família, e ela partiu em lágrimas. Mas durante a época de plantio, ela apareceu novamente, desta vez em sua forma de raposa, e circulou os arrozais da família. Naquele ano e nos anos seguintes, os talos de arroz pareciam vazios, e o coletor de impostos determinou que a família não devia nada. Mas quando cortaram os talos, os levaram para dentro da casa e tiraram as cascas, descobriram que estavam cheios de arroz. E, como eles não tinham que pagar impostos sobre a renda, a família ficou rica. Culto de Inari. A conexão com o cultivo de arroz nesta narrativa não é coincidência. De fato, kitsune estão relacionadas com o culto de Inari, a kami dos campos de arroz. Dependendo da época e do local, a Inari também tem sido associada à agricultura, pesca, fertilidade, prostituição e até mesmo à guerra. O culto de Inari, de alguma forma, presumivelmente existiu desde pelo menos o período Nara, mas não foi até o 11º século ou mais tarde que as raposas se ligaram a ele, e não até o período Edo, que os santuários Inari proliferaram pelo país. De acordo com algumas estatísticas, pode haver quase 40 mil deles hoje. A kitsune não é a própria divindade Inari, mas sim o mensageiro ou atendente de Inari. E nessa função, um par de raposas normalmente fica de guarda diante dos santuários Inari em todo o Japão. A conexão entre o culto de Inari e o complexo de crenças associado à kitsune do folclore não é direta, mas é claro que os dois se sobrepõem e se influenciam mutuamente, se não na doutrina religiosa, do que certamente na imaginação popular. Possessão pela raposa.
A capacidade perigosa da Kitsune de possuir ou enfeitiçar humanos é geralmente conhecida como Kitsune Tsuki, possessão de raposas. Casos de possessão foram registrados desde o tempo das histórias milagrosas até o período moderno. Historicamente, a Kitsune Tsuki tomou muitas formas e ocorreu por várias razões. Embora o termo Kitsune Tsuki não seja realmente usado no Setsua sobre Yoji Fuji, mencionado anteriormente, certamente tal história de amor obsessivo e iludido pode ser considerada uma história de possessão. Mais comumente, no entanto, durante os eventos de Kitsune Tsuki, uma raposa toma o controle do corpo de uma pessoa para comunicar uma mensagem do outro mundo ou às vezes simplesmente para atormentá-lo. Havia várias maneiras de lidar com uma possessão, mas em muitos casos um exorcista era chamado, e ele transferia a possessão para um médium, como no Setsua seguinte. Uma vez, alguém, em uma certa casa, estava possuído por um espírito, e quando foi transferido para uma médium, ela falou através dela, como segue: Eu não sou um espírito maligno, apenas uma raposa que por acaso veio passear. Eu tenho uma família jovem em casa no meu covil que estava com fome. Então eu entrei aqui porque parecia-me que em um lugar como este haveria alguma comida depositada. Por favor, me deem uma ração de bolinhos de arroz e eu irei embora. As pessoas da casa fizeram alguns bolinhos de arroz e ofereceram uma bandeja para a menina, que comeu algumas e disse como eram deliciosas. Ela só fingiu que era uma raposa possuindo-a porque queria alguns bolinhos de arroz, resmungou os espectadores. O espírito então falou novamente. Por favor, deixe-me ter um pouco de papel para que eu possa embrulhar isso e levá-lo para casa para a velhinha e meus filhotes comerem. Uma grande parcela de bolos de arroz foi embrulhada em 2 pedaços de papel, e a garota enfiou dentro de seu vestido, com o final saindo pelo peito. Ela então diz ao exorcista: Me tire daqui e eu vou embora. Fora, fora! Ele gritou, e a garota se levantou e depois caiu de cara no chão. Em um momento, ela se levanta de novo e o embrulho do vestido desaparece. Embora a narrativa apresente um caso relativamente frívolo, embora ainda assustador, de possessão, em outras situações a vida da vítima pode estar em perigo ou a raposa pode estar agindo por vingança. Histórias milagrosas, por exemplo, conta sobre um monge que é chamado para curar um homem doente. Enquanto ele entoava uma fórmula, o paciente se curava. Se ele parasse, no entanto, a doença retornaria imediatamente. Fazendo um voto para curar o paciente a qualquer custo, o monge continuou a entoar a fórmula. Então, possuído por um espírito, o paciente disse: Eu sou uma raposa. Eu não vou me render facilmente, então não tente me forçar. O monge perguntou: Por quê? O paciente respondeu: Esse homem me matou em sua vida anterior, e eu estou me vingando dele. Por fim, o paciente morre, e um ano depois, um dos discípulos do monge jaz doente na mesma sala. Um visitante chega para ver o monge e amarra seu cachorro a um poste. O monge vê o cão lutando contra sua corrente e diz ao visitante para libertá-lo. Assim que o cachorro foi solto, ele correu para o quarto do discípulo doente e saiu com uma raposa em sua boca. Embora o visitante tentasse contê-lo, ele não soltaria a raposa, mas a morderia até a morte. Era evidente que a pessoa morta havia renascido como um cachorro para se vingar da raposa. Ah, a vingança não conhece limites. Séculos depois, o tema da possessão, vingança e cães ainda é relevante. Um texto do período Edo, por exemplo, relata que um homem chamado Kakube estava tirando uma soneca quando uma família de raposas brincalhonas o perturbou. Ele perseguiu a maioria delas, mas ele pegou e atormentou um dos filhotes, deixando-o profundamente machucado. Logo após este incidente, Kakube foi possuído pela raposa pai e caiu em um estado de loucura e frenesi. Um praticante de Jukendo foi chamado, e ele fez a raposa pegar emprestada a boca de Kakube. A raposa explicou que estava atormentando Kakube porque ele havia machucado seu filho. No entanto, a raposa explicou que, uma vez no passado, um cachorro estava perseguindo-a, e este mesmo Kakube o espantou. É porque ele atormentou meu filho que eu possuí Kakube para puni-lo, disse a raposa.
mas desde que eu devo a ele por me ajudar no passado, vou deixar por isso. E com isso, Kakube pareceu acordar e voltar a si mesmo. Os sintomas de Kitsune Tsuki variam. Há descrições de pessoas afligidas que comiam cascalhos, cinzas, cabelos ou pentes, vagavam pelas montanhas e campos, fazendo pilhas de pedras, pulavam em rios ou corriam para as montanhas, etc. Em 1894, Lafcadio Hearn escreveu: Estranho é a loucura daqueles em que demônios, raposas, entram. Às vezes eles correm nus gritando pelas ruas, às vezes eles se deitam e espumam pela boca, e gritam como uma raposa resmunga. Kitsune Tsuki e outras formas de possessão persistiram durante todo o tempo de Hearn, e fenômenos semelhantes ainda não são ocasionalmente identificados hoje. Mas durante o período Meiji, a moderna medicina ocidental foi chamada a redefinir a possessão por raposa como uma forma de doença mental tratável por psiquiatras. O médico alemão, chamado Erwin von Baus, 1849-1913, escreveu o primeiro tratado científico ocidental sobre o assunto, em 1885, dando-lhe o rótulo médico de alopecantropia, referenciando a licantropia, a crença de que uma pessoa pode se tornar um lobo ou lobisomem. Todos esses exemplos de possessão por raposa envolvem uma kitsune, que escolhe entrar no corpo ou na psique de uma pessoa. Mas às vezes, pensava-se, a possessão era causada por pessoas que podiam enviar raposas espirituais à vontade para cumprir suas ordens. Conhecidos como Kitsune Tsukai, empregadores de raposa, ou Kitsune Moki, proprietários de raposa, essas pessoas eram consideradas membros de linhagens hereditárias, famílias que passaram a capacidade de controlar uma raposa de geração a geração. Nas regiões onde essa crença persistia, a posição dos proprietários de raposa era preocupante. Pessoas identificadas como tais eram frequentemente indivíduos que vinham de famílias abastadas, cuja fortuna era atribuída por outros à manipulação desonesta de raposas contra seus inimigos. Essas famílias foram vistas negativamente. Sua relação com as raposas era considerada um contágio que os outros queriam evitar. Em alguns lugares, em vez de kitsune, outros animais familiares poderiam ser empregados da mesma maneira. Estes incluíam criaturas tipo kitsune, chamadas ozaki e kuda, assim como cobras e cães, conhecidos como inugami. Embora tais crenças não sejam mais comuns, casos de discriminação por causa da presumida posse de raposas foram notados nos noticiários até os anos 50. Fogo de raposa e casamento de raposa. A kitsune é um animal real que transita nas fronteiras entre os mundos. Esse caráter ambíguo e alguns dos traços que já vimos são claros na Enciclopédia dos Três Reinos. Na maior parte, kitsune têm uma vida longa, e muitas viveram por centenas de anos. Quando uma kitsune está sofrendo, seu som é muito parecido com o choro de uma criança. Quando está feliz, parece que alguém está batendo em um recipiente oco. Por natureza, kitsune tem medo de cachorros. Se for perseguida por um cachorro, a kitsune certamente irá emitir um peido em sua urgência. O odor é tão ruim que o cão não pode se aproximar. Quando uma kitsune vai se transformar, ela sempre colocará um crânio na cabeça. Rezará para a ursa maior, a constelação, e se transformará em uma pessoa. Ela engana as pessoas, atacando-as e também exigindo retribuição. Kitsune gosta de arroz cozido com alimentos muito fritos e feijão asuki. Uma das comidas favoritas da kitsune são as tiras finas e sujas de tofu frito. Lojas de macarrão em todo o Japão hoje servem kitsune udon, macarrão udon coberto com abura-agi. Além disso, a abura-agi pode ser transformada em pequenas bolsas e preenchida com arroz de sushi para fazer uma iguaria chamada inari sushi. Também chamada assim por sua associação com raposas. Uma referência em Três Reinos também menciona outro talento kitsune. Ao golpear a cauda contra o chão, ela faz o fogo aparecer. De fato, a capacidade da kitsune de fazer fogo, conhecida como kitsune-bi,
ou fogo de raposa, é uma explicação antiga para misteriosas bolas de fogo que foram vistas ocasionalmente. Em alguns locais, o fogo foi atribuído à cauda da kitsune, e em outras regiões à respiração. O santuário de Inji Inari, em Tóquio, era particularmente famoso por fogo de raposa. Foi dito que as kitsune de toda a área se reuniam no santuário a cada véspera de Ano Novo. O fogo de raposa que elas criavam podia ser visto a quilômetros de distância, e com base em seu brilho, os humanos locais previam se a colheita daquele ano seria boa ou ruim. Por causa de sua relação com o fogo, as kitsune eram às vezes culpadas por realmente iniciarem incêndios. Um Setsuwa, por exemplo, fala de um representante do governo de Kai que vê uma raposa uma noite enquanto ele está indo para casa. Atira nas costas da raposa com uma flecha e a raposa, claramente com dor, consegue desaparecer. O homem continua em sua jornada, mas a 400 metros de casa, ele viu a raposa correndo na frente dele carregando uma marca flamejante em sua boca. O que poderia ser feito? Ele apressou seu cavalo. Ao chegar à casa, a raposa se transformou em um ser humano e incendiou a casa. O retentor estava pronto para atirar assim que chegasse ao alcance, mas o humano se transformou novamente em raposa e fugiu. A casa queimou. Outro fenômeno associado a kitsune é o kitsune no yomeiri, um casamento de raposa. A expressão é usada para significar o fenômeno climático aparentemente contraditório que ocorre quando o sol está brilhando enquanto chove. Foram em climas misteriosos paradoxais, como esse, em que as raposas se casaram, ou, alternativamente, foram os poderes misteriosos das raposas que causaram tais fenômenos meteorológicos paradoxais. Em vários registros do período Edo, as pessoas afirmam ter testemunhado procissões de casamento kitsune. Em um caso, os capitães dos barcos foram contratados para transportar o que parecia uma comitiva nobre, iluminada por lanternas, do outro lado do rio. Mas de manhã, os capitães descobriram que o dinheiro que havia recebido por seu trabalho havia se transformado em nada além de folhas. Este é um exemplo vívido, mas na maioria dos casos o fenômeno foi notado simplesmente como uma procissão de luzes vistas à distância. Desfiles de luz podem ser raros nos dias de hoje, especialmente em áreas urbanas bem iluminadas. Mas até hoje, quando chove e o sol está brilhando, alguém com certeza menciona que uma raposa está se casando. Tamamo no Mae. Tradução: um apelido que significa literalmente Senhora Lentilha d'Água. Aparência. Tamamo no Mae é uma das kitsune mais famosas da mitologia japonesa. Uma raposa mágica de 9 caudas, ela também é uma das yokai mais poderosas que já existiu. Suas habilidades mágicas eram rivalizadas apenas por sua astúcia e desejo de poder. Tamamo no Mae viveu durante o período Heian, e embora ela não tenha tido sucesso em seu plano de matar o imperador e tomar seu lugar, suas ações desestabilizaram o país e o levaram a uma das mais importantes guerras civis da história do Japão. Por essa razão, Tamamo no Mae é considerada um dos Nihon Sandai Aku Yokai, os 3 terríveis yokai do Japão. Origem. Tamamo no Mae aparece em numerosos textos e tem sido um assunto popular em toda a história do Japão. Sua história é retratada na literatura, no, kabuki, bunraku e outras formas de arte. Existem várias versões de sua história. Lenda. Tamamo no Mae nasceu há cerca de 3.500 anos no que hoje é o território da China. Seu início de vida é um mistério, mas ela acabou se tornando uma poderosa feiticeira. Depois de centenas de anos, tornando-se uma Kyuubi de rosto branco e pelagem dourada, uma raposa de 9 caudas com poder mágico supremo. Além disso, ela era especialista em manipulação. Ela usou seus encantos e sagacidade para avançar em sua posição social e influenciar os assuntos do mundo. Durante a dinastia Shang, Tamamo no Mae era conhecida como Daji. Ela se disfarçou como uma mulher linda e se tornou a concubina favorita do rei Zhou de Shang. Daji era um modelo de depravação humana. Ela realizou orgias nos jardins do palácio,
Seu gosto por assistir e inventar novas formas de tortura é lendário. Dagi acabou provocando a queda de toda a dinastia Shang. Ela conseguiu escapar da execução e fugiu para o reino de Magadha, na Índia, em 1046 a.C. Em Magadha, ela era conhecida como Lady Kayo e se tornou uma consorte do rei Kalmashapada, conhecido no Japão como Hanzoku. Ela usou sua beleza e encantos para dominar o rei, levando-o a devorar crianças, assassinar padres e cometer outros horrores indescritíveis. Eventualmente, seja porque ela acabou com as crianças para comer, ou porque Kalmashapada começou a se afastar dela e para o budismo, ela fugiu de volta para a China. Durante a dinastia Zhou, ela se chamava Baozi e era conhecida como uma das mulheres mais desejáveis de toda a China. Em 779 a.C., ela se tornou uma concubina do rei Yu. Não satisfeita com apenas uma amante, ela manipulou o rei para depor sua esposa, a rainha Shen, e fazer a si sua nova rainha. Embora ela fosse linda, Baozi raramente sorria. A fim de agradar a sua bela e nova esposa, o rei Yu cometeu atos de maldade e atrocidade que eventualmente todos os seus nobres o abandonaram e traíram. Eventualmente, o rei Yu foi morto e Baozi foi capturada, encerrando a dinastia Zhou Ocidental em 771 a.C. De alguma forma, Baozi conseguiu escapar de novo. Ela se escondeu por muitos anos. Pouco se sabe de suas atividades até os anos 700, quando ressurgiu disfarçada como uma garota de 16 anos, chamada Wakamo. Ela enganou os líderes do 10º emissário japonês para a dinastia Tang, Kibi no Makibi, Abi no Nakamaru e Ganjin, enquanto eles se preparavam para voltar ao Japão. Wakamo juntou-se à tripulação que levou o navio para o Japão, onde se escondeu por mais de 300 anos. Na década de 1090, ela ressurgiu mais uma vez. Desta vez, ela se transformou em um bebê humano e se escondeu ao lado da estrada. Um casal encontrou o bebê e o resgatou, tomando-o como filha e nomeando-a Mizukumi. Ela provou ser uma jovem excessivamente inteligente e talentosa, e era tão bonita que atraiu a atenção de todos ao seu redor. Quando ela tinha 7 anos de idade, Mizukumi recitou poesia diante do imperador. Sua Majestade Imperial imediatamente gostou dela e empregou-a como serva em sua corte. Mizukumi destacou-se na corte, absorvendo conhecimento como uma esponja. Não havia dúvida que ela não poderia esclarecer, fosse sobre música, história, astronomia, religião ou clássicos chineses. Suas roupas estavam sempre limpas e sem rugas. Ela sempre cheirava agradavelmente. Mizukumi tinha o rosto mais bonito de todo o Japão, e todo mundo que a via a amava. Durante o verão de seu 18º ano, um recital de poesia e instrumento foi realizado em homenagem a Mizukumi. Durante o recital, uma tempestade inesperada caiu sobre o palácio. Todas as velas da sala do recital foram apagadas, deixando os participantes no escuro. De repente, uma luz brilhante emanou do corpo de Mizukumi, iluminando o quarto. Todos na corte ficaram tão impressionados com seu gênio e declararam que ela deve ter tido uma vida anterior extremamente boa e santa. Ela recebeu o nome de Tamamo no Mai. O imperador Toba, já extremamente apaixonado por ela, fez dela sua consorte. Quase imediatamente depois que ela se tornou a consorte do imperador, o imperador caiu mortalmente doente. Nenhum dos médicos da corte pôde determinar a causa, e assim o Omyoji Abi no Yasunari foi chamado. Abi no Yasunari leu a fortuna do imperador e adivinhou que ele estava marcado por mau presságio. Depois disso, os sacerdotes mais altos e monges foram convocados ao palácio para rezar pela saúde do imperador. As melhores orações dos maiores sacerdotes não tiveram efeito, no entanto. O imperador continuou a piorar. Abi no Yasunari foi convocado novamente para ler a fortuna do imperador. Desta vez, para seu horror, o Omyoji descobriu que a amada Tamamo no Mai, do imperador, era a causa de sua doença. Ela era uma kitsune disfarçada e estava encurtando a expectativa de vida do imperador a fim de assumir o governo do Japão. O imperador Toba relutou em acreditar nas palavras do adivinho,
mas concordou em testar Tamamo no Mae apenas para ter certeza. Para salvar a vida do imperador, Abe no Yasunari preparou o Taizan Funkun no Sai, o mais secreto e poderoso feitiço conhecido do Omyodo. Tamamo no Mae recebeu ordens para realizar parte do ritual. Eles raciocinaram que um espírito maligno não seria capaz de participar de um ritual tão sagrado. Embora ele estivesse relutante em participar, os ministros do imperador a convenceram. Disseram a ela que isso a faria se tornar ainda mais admirada entre a corte. Ela tinha pouca escolha a não ser aceitar. Quando o ritual foi realizado, Tamamo no Mae se vestiu ainda mais lindamente que o normal. Ela recitou as palavras sagradas como esperado e desempenhou sua parte extremamente bem. Mas assim que ela se preparou para acenar à equipe cerimonial, ela desapareceu. A adivinhação de Abe no Yasunari foi confirmada. O tribunal caiu em alvoroço. Logo depois, chegou a notícia de que mulheres e crianças estavam desaparecendo perto de Nasuno, na província de Shimotsuki. Os feiticeiros da corte determinaram que Tamamo no Mae era a causa, e foi decidido que ela deveria ser destruída de uma vez por todas. O imperador convocou os melhores guerreiros de toda a terra, e em seguida encarregou os mais soberbos deles, Kazu Sanosuke e Miura Nosuke, de encontrar Tamamo no Mae. Os guerreiros aceitaram com prazer a honra. Eles se purificaram e partiram com um exército de 80.000 homens para matar a Kitsune de 9 caudas. Ao chegar a Nasuno, o exército rapidamente encontrou a Kitsune. Os guerreiros a perseguiam por dias e dias, mas a raposa usava seus poderes mágicos e os enganava de tempos em tempos, escapando facilmente. O exército ficou cansado e a frustração se instalou. Parecia que nada do que eles faziam estava funcionando. No entanto, Kazu Sanosuke e Miura Nosuke não aceitariam a vergonha da derrota e prometeram continuar. Eles praticavam com mais afinco, aprimorando suas táticas e, eventualmente, pegando a trilha da Kitsune. Uma noite, Miura Nosuke teve um sonho profético. Uma linda jovem apareceu diante dele, chorando. Ela implorou: "Amanhã vou perder minha vida para você. Por favor, salve-me." Miura Nosuke recusou terminantemente, e ao acordar os guerreiros partiram novamente para encontrar Tamamo no Mae. Com certeza, no dia seguinte, eles a pegaram. Miura Nosuke disparou 2 flechas, uma no flanco, da raposa, e outra no pescoço. Kazu Sanosuke balançou a lâmina. Acabou, assim como o sonho havia dito. No entanto, o mal de Tamamo no Mae não terminou com a morte dela. Um ano depois de sua morte, o imperador Konui morreu, sem herdeiros. No ano seguinte, seu amante e ex-imperador Toba também morreu. Uma crise de sucessão eclodiu entre as forças leais ao imperador Go Shirakawa e as forças leais ao ex-imperador Sutoku. Esta crise iniciou a rivalidade entre Fujiwara e Minamoto, que levou à Guerra de Genpei, o fim do Império Heian, e a ascensão dos primeiros shoguns. Como se isso não bastasse, o espírito de Tamamo no Mae assombrou uma enorme rocha que matou todos os seres vivos que a tocavam. Sesrozeki. Tradução: Pedra Assassina. Aparência: Sesrozeki é uma grande rocha que fica nas planícies de Nasuno, Shimotsuki, a atual prefeitura de Toshigi. Ao seu redor encontra-se um campo desolado e sem vida, cheio de gases tóxicos e esqueletos de animais que se aproximam demais. Origem: Sesrozeki foi formada quando a maligna Kitsune Tamamo no Mae foi morta. Seus caçadores retornaram triunfantemente, levando seu corpo para a capital. Seu espírito, no entanto, ligou-se a uma grande pedra perto de onde ela caiu. Continuou a matar muitos depois de sua morte. Qualquer coisa viva que vagasse perto o suficiente da pedra morria instantaneamente. Sesrozeki permaneceu um marco mortal até 1385, quando o espírito de Tamamo no Mae foi colocado para descansar de uma vez por todas. Lenda: Um dia, um sumo sacerdote chamado Geno estava viajando pela província de Shimotsuki, quando notou uma visão peculiar.
Os pássaros no ar caíram para a morte sempre que passavam sobre uma certa rocha na planície de Inasuno. Na base da pedra havia uma pilha de pássaros mortos. Geno se perguntou o que poderia causar tal fenômeno. Não muito tempo depois, uma mulher local apareceu perto do monge e ele perguntou-lhe sobre a pedra. A mulher explicou que Sesozek era assombrada pelo espírito de Tamamo no Mai. Ela contou a história da cortesã raposa e desapareceu. Geno percebeu que a mulher tinha sido, na verdade, o fantasma da infame Kitsune. Ele realizou um serviço memorial budista sobre a pedra, e de repente, o espírito de Tamamo no Mai reapareceu e confessou todos os seus pecados, remontando a milhares de anos até a Índia e a China. Depois de ouvir as palavras puras e ensinamentos budistas de Geno, Tamamo no Mai se arrependeu de todos os seus males e jurou nunca mais fazer o mal, e depois desapareceu. Seu espírito, exorcizado da rocha, nunca mais prejudicou ninguém. Geno, cujo nome significa martelo, atingiu a rocha, e ela explodiu em vários pedaços. As peças voaram por todo o Japão, onde muitas delas permanecem até hoje. A base da rocha ainda está em Naso, Toshigi. Outros pedaços foram para Okayama, Niigata, Hiroshima e Oita, onde foram consagrados. Fragmentos menores aterrissaram nas atuais Fukui, Gifu, Nagano, Gunma e partes de Shikoku, onde foram apanhadas e usadas como amuletos mágicos para realizar encantamentos ou maldições. Muito bem, em relação à mitologia, é isso que tenho para apresentar para vocês, meus caros. Em relação a Tamamo no Mai, é válido dizer que no canal também tem artisticamente, uma expressão realizada de forma maestral belíssima, que é a suite musical, da banda de yokai metal, ou de J-metal, Omiusa, que é a Komikyoku Kyubi. Essa suite tem 3 partes, a primeira chamada Tamamo no Mai, a segunda Shomakyo e a terceira Sesozek. É basicamente uma suite de 20 minutos, onde o Omiusa tem uma belíssima interpretação artística da história e tudo o que ela necessita, tudo que ela contém. Artisticamente é belíssimo. A imersão, a narrativa. Então, eu também sugiro a quem gostou ou que gosta do tema, checar também a apresentação musical. Ela é dotada de amor, paixão, ódio, dos tempos de bonança e tempestade, das características divinas e também das características perversas e relativas a maldições e crueldade. O humor da música muda o tempo inteiro. E a tradução de todo esse contexto, de todos esses sentimentos, são perfeitamente capturadas nessa suite. Ela é maravilhosa, ela é lindíssima. A interpretação da banda é fantástica. Além do fato deles serem uma banda que se inspira basicamente em yokai no período Heian para suas interpretações, eles têm um estudo muito aprofundado de cada mito, na medida em que escrevem, fazem letras, melodias que contextualizam diretamente, muito literalmente, com todas as sensações, sentimentos, vibes que envolvem cada mito. Komikyoku Kyubi também na minha opinião, para mim, é a minha suite favorita das 4 suites Komikyokus do Omiusa. É lindíssimo. Há versões das 3 partes aí no canal, das músicas, mas eu também vou estar postando aí logo em seguida a este podcast sobre a Tamamo no Mai e as Kitsunes, uma versão da suite completa ao vivo para vocês checarem caso queiram. Um abraço, meus caros. Em breve voltarei trazendo um pouco mais sobre yokais e outras mitologias orientais. Até lá!